essa torcida maravilhosa. Campeão! Fala, minha gente, bom dia para todo mundo. Pois é, Léo Condé decidiu não ficar no Ceará. Léo Condé não fica no Alvinegro para a temporada 2026, o que é uma surpresa, afinal de contas, aqui mesmo no Futebolês, o presidente do clube, João Paulo Silva, falou que Léo Condé era só uma questão de conversa, ele permaneceria, pelo menos a intenção do clube era a continuidade do trabalho do Léo Condé à frente do departamento de futebol do Ceará, que continua o mesmo. Então seria só uma peça para que todo o departamento que conseguiu o acesso e que fez um campeonato interessante, até obviamente o rebaixamento, mas Léo Condé decidiu não continuar no Ceará para a próxima temporada. Renato Manso, bom dia para você, tudo bem? Surpresa, né, Renato? Surpresa, assim, eu entendo que é o fator por causa do que o Ceará tinha dito sobre o Léo Condé, porque eu imaginava que essa relação ela estava realmente muito desgastada. Mas como o Ceará se pronunciou através do seu presidente dizendo que o Léo Condé era a primeira opção, que iria conversar, e até pela manutenção do departamento de futebol, se imaginava que o Léo Condé fosse ficar no Ceará. Mas aí vem a decisão também do treinador. Uma das coisas que a gente falou ontem foi exatamente isso. Tem a vontade do Ceará e tem a vontade também do profissional. E aí, o que a gente tem de informação e também de impressão diante do contexto todo, é perceber que o Léo Condé talvez aspire ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Foi sondado pelo Sport, foi sondado pelo Remo, e aí fica aquela, né? Eu vou voltar para a Série B. O Léo Condé fez questão de várias vezes ao longo da temporada dizer que muitos se perguntou, pô, Léo Condé, você é um treinador de Série B, você está no processo de afirmação na Série A? Ele, não, eu tenho capacidade, eu posso jogar uma Série A com tranquilidade, eu tenho experiência. E acho que tem a questão da ambição pessoal do Léo imaginar que pode assumir um time de Série A nessa temporada. Bora para os números do Léo Condé, porque foram 83 partidas à frente do Ceará, né? Tem mais vitórias do que derrotas. E a gente tem aqui os números do Léo Condé no telão para a gente acompanhar. 83 jogos, 37 vitórias, 17 empates e 29 derrotas. Esse aproveitamento de um pouquinho mais do que 50%. Não dá para dizer que é excelente, mas também não dá para dizer que foi um desastre. Se fosse um desastre, Léo Condé não teria começado e terminado o ano. O Ceará não é um clube que tenha muita paciência. Aliás, Ceará e nenhum outro clube do futebol brasileiro. Nossa cultura é essa. Se o resultado não vem imediatamente, até porque quando o resultado não vem imediatamente, as consequências são trágicas, né? Rebaixamento, eliminação precoce de competições que são tão importantes para as instituições. Então, o cara está sempre na berlinda, o cara está sempre ali no fio da navalha. Léo Condé, depois de Caiçara, depois de tanto tempo, foi o técnico que começou o trabalho e terminou o trabalho no Ceará, começou o ano e terminou o ano. Renato, deixa eu já pedir para a galera participar também no 3466-2040, porque eu vejo isso muito dividido nas redes sociais, um termômetro assim, muito dividido. Há quem, Léo Condé poderia continuar para uma Série B. Que ele não era o principal culpado. Exatamente, mas a grande maioria dizer, beleza, valeu e tal, a relação parou por aqui mesmo. Eu acho que assim, talvez seja 60-40 para isso que você falou. Eu fiz uma pesquisa uma vez, a gente foi entrevistar aqui no Papo Futebolês o Marcelo Cabo. E aí eu fui pesquisar sobre a carreira dele. Você acredita que o Marcelo Cabo nunca... Ele tem um trabalho que ele passou de 50 jogos por um clube? Uma loucura, né, cara? O Léo Condé tem 83, apesar de não ser um número fechado, ali 100 jogos, né? É um número significativo no cenário brasileiro. Você lembrou aí do Caiçara. O Ceará, por exemplo, traz o Léo Condé na metade ali da Série B pra frente depois da saída do Mancini. E aí o Léo Condé fica a temporada inteira. Uma grande pena, assim, em relação a projeto, né, a plano de trabalho, que a Série A não tenha, que a manutenção da Série A não tenha sido concretizada. Porque teria sido bem bonita a passagem do Léo Condé. Mesmo que ele não ficasse, mesmo que ele não permanecesse, faltou esse detalhe, assim, eu acho que vai ficar essa mancha, mas a gente precisa ser justo. O Léo Condé fez um bom trabalho no Ceará. É claro que o final conta muito, é claro que o final pesa demais nessa não permanência e até aí pela informação que o Danilo trouxe ontem, de dizer que o Léo Condé também decidiu não ficar, que partiu dele a não permanência, também pesou para ele também, né? O rebaixamento também pesa nessa relação do lado do treinador. Então, acredito que pode ser benéfico também para o Ceará
na ideia de ter uma nova perspectiva daqui para frente também. Daqui a pouco a gente fala sobre Mercadão, porque isso vai mudar muito, né? Lá no Ceará vai mudar muito também, obviamente, a partir de agora o Mercadão oficialmente está aberto, né? Daqui a pouco a gente fala sobre Mercadão, porque vamos lembrar como é que foi essa trajetória de Léo Condé no Ceará, que começou lá na metade do ano passado. O Ceará tinha uma campanha de meio de tabela na Série B. O Léo Condé leva o Ceará à Série A, era mais uma oportunidade para ele dirigir um clube na Série A do Campeonato Brasileiro, mas o rebaixamento pesou muito nessa decisão de o Léo Condé não continuar e de o Ceará entender que talvez tenha sido realmente um fim de ciclo. A parceria acabou. Ceará e Léo Condé não fazem mais parte do mesmo pacote. Contratado no dia 27 de junho de 2024, o técnico Léo Condé chegou 3 dias depois com uma missão: levar o Ceará de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Recebeu o time na 14ª posição com 19 pontos. 23 rodadas depois, com um sprint final de 4 vitórias e um empate, o Ceará chegou aos 64 pontos. Terminou em quarto. Missão cumprida. A gente acreditou o tempo inteiro, então foi um time que buscou o tempo inteiro. A gente ficou 3 rodadas, né, no G4. Eu falava muito, né? O mais importante é a gente ficar na última rodada dentro do G4 e a gente conseguiu. Veio o ano 2025, promissor, pelo retorno à Série A. Desafiador, por saber que entraria em todos os campeonatos da temporada, competindo com pelo menos um adversário de maior investimento. Chegou às semifinais da Copa do Nordeste. Foi até a 3ª fase da Copa do Brasil, eliminado pelo Palmeiras. E conquistou o Campeonato Cearense, superando o Fortaleza. Chegava o momento de maior desafio na temporada, o Brasileirão. Quero me consolidar aí no mercado também, buscar meu espaço na Série A, brigar por vaga na Sul-Americana, brigar por vaga em Libertadores, brigar por título de Série A, Copa do Brasil, por que não? Né? Eu acho que assim, as divisões inferiores aí já têm contribuído bastante, agora é hora de buscar um espaço por algo maior. Sonho que Léo Condé não realizou pelo Ceará. Após 38 rodadas, o Ceará foi rebaixado. Faltou um ponto. A sensação que ficou foi de derrota, mas os números dizem o contrário. 83 jogos, 37 vitórias, 17 empates, 29 derrotas. Léo Condé deixa o Ceará por opção própria com mais de 51% de aproveitamento. A pergunta que fica é: será esse um adeus ou apenas um até logo? Bom, Léo Condé não é mais técnico do Ceará, as coisas mudam rapidamente. O Ceará, obviamente, que já está no mercado pensando no novo nome, no substituto de Léo Condé. Vamos a Porangabuçu, Danilo Queiroz traz as últimas informações. Bom dia para você, Danilo. Já tem algum nome em vista? Tudo bem? Tudo bem, José. Excelente dia para você, para quem faz e acompanha o futebolês. Sim, o Ceará já trabalha alguns nomes. O clube não quer dizer enfaticamente quais os nomes trabalhados, até porque quer ter uma certa tranquilidade para poder fechar com esse novo treinador. Mas surgem os nomes do Mozart, que foi campeão, né, pelo Coritiba, do Thiago Carpini, que estava no Juventude, e do Guto Ferreira. A fonte me disse agora, há alguns instantes, que o Guto Ferreira não seria o nome a princípio para treinar o Ceará neste momento, mas é uma questão que as coisas mudam com muita rapidez no futebol. Os outros dois, sim, e o Ceará quer esse perfil. Treinadores que estiveram na Série B, o histórico importante, o histórico vencedor, o histórico de acesso, já que o Ceará vai tentar o acesso, ou seja, o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Também tem um prazo que seja o mais rápido possível, porque no dia 26 o Ceará começa os trabalhos. Para os atletas profissionais, remoto. Para os jogadores sub-20 que serão escolhidos para trabalhar com o profissional, esse trabalho vai acontecer já aqui em Porangabuçu.
Obrigado, Danilo. Valeu pelas informações. Danilão acompanhando tudo. Obviamente que se surgir o nome o quanto antes, a gente vai trazer também nas nossas redes sociais, aqui na TV Jagadeiro e na Jagadeiro Band News FM. Bom trabalho ao Danilo Queiroz. Renato, sempre, né? Moza, que foi campeão, já foi cogitado por aqui também. Guto Ferreira já treinou o próprio Ceará. O terceiro nome é Carpini, que também já foi cogitado aqui também, foi cogitado no Fortaleza nessa reta final, né? Foi um dos nomes, era um dos nomes favoritos, inclusive. Para ser bem sincero, você não vai fugir muito desse padrão. Acho que o nível Série B é isso e acho até que o Ceará vai bem nos nomes, assim, tirando o Guto. Por que o Guto? Porque o Guto já passou por aqui, já tem uma relação mais desgastada. Seria a terceira vez? Seria a terceira vez. Ele já foi e voltou, terceira passagem dele pelo Ceará. Eu acho que o Moza é o nome parecido com o que foi o Léo Condé. Porque era um cara que tinha experiência, tinha subido e agora vem de 2 acessos. Um com o Mirassol e outro com o Curitiba sendo campeão. É o nome que também está na primeira prateleira desses nomes aí. E o Carpini vem de uma Série A, com o Juventude, estava no Vitória. Ele também teria que dar um passo para trás para jogar uma Série B. O Carpini que ele substitui Léo Condé no Vitória, não é? Léo Condé é demitido. Se eu não estiver enganado, é isso. Tenho quase certeza que sim. Léo Condé sai do Vitória, Carpini assume, evita o rebaixamento do Vitória. Seria curioso, inclusive. Eu acho que é só pra gente fazer uma... Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é esse movimento mesmo. E aí, eu acredito que seriam bons nomes. Obviamente, dentro dessa realidade do Ceará, acho que o Ceará vai bem nesse primeiro passo aí.